Em nome de Jesus, amém? Muito bem, queridos, quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu sei, repete comigo, eu sei que o Senhor tem coisas grandes e poderosas para fazer na minha vida, e eu te peço, Espírito Santo, usa o teu filho, fala através da sua palavra, muda a minha história, Senhor. Fala como quem tomou café: muda a minha história, Senhor. Isso aí, amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Queridos, estava pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus trouxe algo muito poderoso ao meu coração, e eu creio que realmente há de falar com você, como falou comigo. Eu quero que você fique muito ligado, muito ligado mesmo, porque o que acontece? Deixa eu desmistificar umas coisas aqui. Você pode estar no ambiente mais santo, e um lugar onde Deus se manifesta de uma forma extraordinária, mas se você não estiver ligado nele, não adianta nada. A fé vem como? Vem como? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, obrigado filha, a palavra de Deus. E esse ouvir é o mesmo que o Senhor Jesus fala lá com João, nas cartas às igrejas do Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É ouvir de verdade, não é só escutar, porque você pode vir escutar uma palavra e ir embora e ela não dá fruto nenhum, porque a Bíblia diz que essa mensagem pregada, ela pode cair no meio do caminho, e se cai no meio do caminho, o diabo rouba. Ela pode cair em meio a espinhos, você recebe, mas o coração meio assim, meio preocupado. E aí também acontece de que ela morre. Ela pode, as preocupações e tal, ela pode cair num terreno pedregoso, coração duro. Tem gente que tem coração duro aqui? Não, em nome de Jesus, mas tem. Se você, deixa eu falar uma coisa muito forte: se toda e qualquer palavra que alguém prega, você critica, julga, não vai frutificar nunca. É lógico que nós precisamos ver se condiz com a Bíblia. Tudo que você ouvir, pode ser o apóstolo dos apóstolos pregando, você tem que ver na Bíblia, tá? É bíblico, amém? Então não estou falando para você sair recebendo qualquer coisa não, até porque tem gente que fica vendo um monte de porcaria na internet e estabelece como doutrina para a sua vida. Tudo que agrada, por exemplo, eu já vi algumas coisas acontecerem. A pessoa vai lá na internet, busca um monte de coisa, aí escuta os caras falando lá: dízimo não é coisa de Deus não, é Antigo Testamento, que não sei o que, aí pega aquilo ali e leva como regra da vida, entra pelo cano, porque está pegando de uma pessoa que acha uma coisa contrária à palavra de Deus, não é verdade? E não é só porque o Google te responde que está certo não, viu? Toma cuidado com as respostas do Google, toma cuidado com o chat GPT da vida. É uma ferramenta ótima, ajuda pra caramba, ajuda e muito. Quem usa aqui chat GPT? É joia mesmo. Quer preparar alguma coisa no sentido de que eu preciso fazer uma propaganda de algo, você põe lá: eu preciso de uma propaganda de tal coisa, o negócio te dá tudo que você tem que fazer, muito legal. Aí você ali do GC vai falar lá no estudo sobre fé: eu preciso de uma palavra sobre fé, está amarrado e sem força, vai orar, irmão, o Espírito Santo precisa falar com você, não o chat GPT não. Então é um perigo. E outra coisa, tudo isso é maravilhoso, mas as manipulações estão aí, tá? Se você, daqui a pouquinho começarão as coisas, o final está chegando, o fim está vindo, as respostas você vai pensar que está jóia, mas tem alguma coisinha ali no meio contrário à Bíblia, para distorcer as verdades, você nem percebe. Então tem que tomar cuidado com o que você ouve, amém?
cuidado, cuidado, cuidado. Tem gente que dá mais valor para os pastores que ouvem na internet. Aqui não acontece isso não, tá? Não estou lamuriando não, viu, irmão? Para mim, se você receber o que eu estou pregando, vai ser uma bênção. Se você não receber, você e Deus também. Eu estou com a minha consciência tranquila de que tenho feito o que Deus tem mandado. Mas às vezes a pessoa dá mais valor porque ouve na internet do que o pastor que ora por ela todo dia, que prega a palavra para ela todo domingo. É uma loucura, né? Mas acontece. Não quero dizer que você não possa ouvir grandes homens de Deus aí, como eu também ouço, muitos homens de Deus, mas tome cuidado, amém? Então precisa estar com a terra do coração preparada. Fala com o seu vizinho, seu coração está fértil mesmo? Porque se tiver, é 30, 60 e 100 por 1, é como diz a Bíblia, a palavra não vai voltar vazia. Agora olha só, pode baixar um pouquinho, Fabiano, por favor. Eu quero que você imagine uma situação, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui na igreja em algum momento. Você diz que, imagina uma pessoa que ela fala assim: eu tive um encontro com Deus, e esse Deus que eu encontrei, Ele me deu uma capacitação tremenda para ser um ginasta. Olha, eu recebi uma unção, algo sobrenatural. E aí você vai então ver essa pessoa praticando o esporte que ela diz ter recebido sobrenaturalmente de Deus, amém? E quando você chega lá, a pessoa não consegue virar nem uma estrela, vai virar uma cambalhota no chão assim, a cabeça, ela fica agarrada no meio do caminho. Aí você fala assim: vai ter alguma coisa de errado, Você não recebeu uma capacitação de Deus, você não teve um encontro com um Deus poderoso, é só uma figura aqui, tá? Com um Deus poderoso que trouxe uma unção sobre a sua vida para te capacitar a ser um bom ginasta. O que houve? Que está tudo ruim então? A gente julga então se essa pessoa recebeu mesmo isso ou não, amém? Isso é natural, está me entendendo ou não? Você está vivo? Pelo menos acende com a cabeça. Obrigado. Quando alguém pergunta uma coisa, o outro não responde, ele fala de educação, você sabe disso, né? Então olha só, e é a mesma coisa quando nós dizemos que tivemos um encontro com Deus, que transforma a vida de pessoas, mas quando as pessoas vêm ver a apresentação daquilo que esse Deus fez, porque nós dizemos que encontramos com Deus que transforma a vida das pessoas, mas quando essa pessoa começa a ver a apresentação da nossa vida, ou a nossa apresentação no teatro da vida, ela não encontra uma transformação tão poderosa assim como nós falamos. Então é a mesma coisa daquele que diz ter recebido uma capacitação muito poderosa para algo, mas quando a gente vê, ele não tem aquela capacitação, fica uma coisa contraditória, sabe? Falamos e encontramos, olha, eu encontrei um Deus que transforma, que muda a história das pessoas, porém quando elas veem as nossas ações, não demonstram a exatidão dessas transformações que Deus pode fazer, ou que faz, e aí então traz uma contradição entre a mensagem pregada e a vivida, porque a Bíblia diz que além de pregar a palavra de Deus, nós precisamos ser cartas vivas de Deus. Nós somos cartas vivas de Deus. E aí é uma coisa que me chama a atenção, que no primeiro milagre de Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? O que ele fez? Transformou água em vinho. Amém? Isso quer dizer que o primeiro milagre de Jesus foi caracterizado por uma transformação drástica. Ele transformou uma substância em outra. Preste atenção, o primeiro milagre de Jesus é marcado por uma transformação drástica. Ele muda uma substância em outra substância totalmente diferente. Água para vinho.
Mas preste outra atenção, o que me chama mais atenção não é só o fato dele ter transformado uma substância em outra totalmente diferente, mas a Bíblia diz e fala que a transformação que ele fez foi a melhor, que o vinho feito da água, ou transformado a partir da água, foi o melhor vinho já experimentado por todos que estavam ali. Então, como eu posso ter um encontro com Jesus sem não haver em mim uma grande transformação? E não é qualquer uma, a transformação que Jesus faz é a melhor. Você não tem que se tornar somente alguém diferente, mas o primeiro grande milagre de Jesus mostra que o que Ele quer na nossa vida é mudar a história completamente. A palavra conversão, ela significa metanoia. E o que é metanoia, pastor? É mudança geral de rumo. Eu estou indo assim, e eu tenho um encontro com Jesus, eu me converto, então é metanoia, eu me volto para o outro lado. É mudança completa, sabe? Isso é conversão. Conversão é deixar de ser algo e passar a ser outro. Isso é conversão. Água passou a ser vinho, ele converteu a água em vinho. Mas o desejo dele não é só nos converter, mas é tornarmos os melhores. Fala com seu vizinho: Deus não quer só converter você, Ele quer fazer de você o melhor. É o melhor vinho. E quando Ele transforma, Ele só faz o melhor, porque Ele não sabe fazer coisa mais ou menos. A Bíblia diz que quando Deus criou, Ele disse que tudo o que Ele fez era bom. Então Ele só faz o bom, Ele só faz o melhor. E pensando sobre isso, há um desejo no coração de Deus. E qual é esse desejo? Nós precisamos entender que o desejo de Deus é fazer em nós coisas grandes e abençoados. Ele quer que sejamos grandes e abençoados em todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos fez para ser cabeça e não cauda. Você está ligado aqui de mim? Agora, como se tornar grande é a questão. Sabe, Deus me deu essa palavra e eu quero ministrar um pouco com vocês sobre isso. Princípios de grandeza. Fala comigo: princípios de grandeza. Por exemplo, a gente vê alguns personagens bíblicos, eu não sei você, mas eu me espelho neles. E quando a gente olha para a vida de Salomão, cara, ele era o cara. Cometeu muitos erros, como qualquer outro, né? Por que? Você já parou para pensar nisso? Por que a Bíblia faz questão de mencionar os erros dos grandes homens de Deus? Para nos dizer que Deus quer fazer uma obra na nossa vida, apesar dos erros. Para nos dizer que com Ele tudo é possível, que Ele pode transformar, que Ele pode fazer de um cara que não era tão legal, um grande profeta, sabe? E que Ele usa pessoas imperfeitas e vai transformando de glória em glória e vitória em vitória. Então quando eu olho para a vida de Salomão, eu acho assim que ele foi um dos tops. O cara era o mais sábio que existia. Ele tinha uma grandeza tremenda, um coração poderosíssimo diante de Deus, se tornou um dos melhores e maiores reis em Israel. Não houve ninguém tão rico quanto a ele, não houve ninguém, a não ser Jesus, tão sábio quanto ele. E se eu pudesse ter a sabedoria de Salomão, eu não sei se você já pediu, mas eu já pedi várias vezes para Deus, porque às vezes nós até temos conhecimento de causas, porém não temos sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Fala comigo: inteligência é acúmulo de informação. Agora, sabedoria é colocar as informações em prática, é saber usá-las. Tem um montão de gente inteligente, mas nem um pouco sábio. Tem outros nem tanto inteligentes e tão pouco sábios. Acho que é um pouco pior.
E tem pessoas que, de repente, aos olhos de muito, nem tem tanta inteligência, mas tem muita sabedoria. Quando eu sento para conversar com meu pai, que tem 85 anos de idade, um homem que só fez primeira, segunda e terceira série, então tem pouca cultura, pouco estudo, mas sábio nas suas ações. Sabe, o homem que eu sou, que eu me tornei, eu tenho muito a agradecer ao pai que eu tive, porque ele sabe como agir. Então eu quero falar um pouco sobre esses princípios que podem nos levar a viver as grandezas que Deus tem. Tire da sua mente que Deus te quer miserável, sofrendo, e que você não nasceu para nada. Está repreendido em nome de Jesus. Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Deus te fez para te abençoar. Deus te fez para ser próspero. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez para isso. Sabe, que pai quer o mal dos seus filhos? Que pai planeja o ruim para os seus filhos? Nenhum, muito mais o nosso Deus. A Bíblia fala que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Então é um princípio bíblico que vivamos grandezas em Deus. Mas entra uma questão. Como eu disse, eu gostaria de ter a grandeza que Salomão tinha. Agora, como lidar com essa questão de ser grande, que é a questão? Jesus, em uma situação, 2 discípulos falam para ele assim: Senhor, naquele grande dia, deixa eu sentar do seu lado direito e meu irmão à sua esquerda. E não bastante, eles pedem para a própria mãe deles ir lá a Jesus e pedir isso. Olha que coisa. Queriam grandeza. E aí Jesus dá uma aula sobre como obter grandeza. Ele diz que o menor é o que é o maior, o que serve é o maior de todos. E a gente entra nos princípios, porque na verdade, querendo ou não, todo ser humano quer melhorar de vida. Todo ser humano quer algo maior e melhor. Todo ser humano quer ser melhor, quer ser grande, quer ser admirado. E aí de repente você está pensando assim: eu não, orgulhoso. Isso é falsa humildade, porque todos nós queremos. Sabe, quem não gosta de, quando faz algo, alguém chega e fala assim: caramba, muito legal o que você fez. A gente quer ser visto, ser notado, a gente quer receber um abraço, ou um agradecimento por algo que a gente fez. Isso é natural, gente. Isso é natural. Tem pessoas que, por quererem demais, começar com uma ambição descontrolada, acaba virando no seu coração idolatria, porque aí começa a se achar maior que o outro, e aí entra para um caminho horroroso. Porém, Deus é um Deus de grandezas. Deus é um Deus que quer fazer os seus filhos crescerem. Queridos, pensa numa coisa: as riquezas desse mundo era para estar na mão de quem? Dos filhos das trevas ou dos filhos de Deus? Sabe? Agora a questão é: será que Deus pode te fazer grande? Pergunta ao seu vizinho: será que Deus pode te fazer grande? Porque às vezes, eu vou começar com uma coisa bem simples. Dizimar de R$1.000 que você ganha por Deus, às vezes é muito fácil. Você tira 100zinho e põe lá. Agora de 10.000, e de 100.000, e de 300.000, tirar 30.000 por mês. Aí o nosso coração mesquinho e enganoso já começa a pensar: é dinheiro pra caramba, né? Mas esquece que está ganhando 70.000 e tirou só, está ganhando 270.000 na verdade. E o que é 30.000 perto de 270?
Você está entendendo a mentalidade? E aí a gente para pensar, será que Deus pode me fazer crescer? Porque às vezes você não está experimentando as grandezas de Deus, porque não tem vivido os princípios da grandeza. Preste bem atenção numa coisa, eu anotei uma coisa no fim, deixa que eu vou falar no final, pra você ficar, mas é tão forte que eu já estou quase chegando lá. Vamos começar a mensagem, amém? Abre a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 1. Tenho meia hora para pregar algumas coisinhas. Acho que eu vou pedir 5 minutos a partir de agora. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6. Diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sob o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Fala comigo, 1000 holocaustos. Vamos pensar assim, 1000 bois. Eu já falei aqui na igreja sobre isso. Imagina quanto custa uma cabeça de gado. 1000 é muito, querido. E o holocausto, a oferta totalmente queimada, fora o sacrifício para matar e queimar 1000 animais. Aí olha só o que diz o verso 7. Naquela mesma noite, pode deixar o texto e vai só acompanhando comigo, que a gente vai ficar nele, tá? Naquela mesma noite, olha para o seu vizinho assim, na mesma noite, meu vizinho. Olha, Deus não deixa passar nenhum dia de algumas coisas que a gente faz. Tem coisas que movem tanto o coração de Deus, não é pelo valor simplesmente, mas é pela grandeza do coração, que Ele não deixa passar nenhum dia para retribuir, nem um dia. Depois de Salomão oferecer 1000 holocaustos ao Senhor, naquela mesma noite, verso 7 fala assim: apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres e eu vou te dar. Gente, é algo extraordinário. Eu não sei você, mas quem não sonha, né? Muitos de nós, quando não conhecemos a Jesus, quando criança, pensávamos no quê? No gênio da lâmpada. Quem já pensou nisso? Achava uma lâmpada, falava 3 desejos. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso virando para você, Michel, essa noite falando assim: filho, o que você quer? Pede o que você quiser. Não estou falando de qualquer um não, estou falando do Deus Criador dos céus e da terra. Meu Deus, é o sonho de qualquer pessoa, sabe? Agora tem uma ação, escute bem, existiu uma ação que promoveu em Deus uma reação. A Bíblia faz questão de dizer, naquela mesma noite. Isso quer dizer o seguinte: Deus foi movido por algo, e a Bíblia faz questão de afirmar que naquela mesma noite ele chega para Salomão e fala: pede o que você quiser, cara. Você conseguiu me surpreender. Mais ou menos isso. Naquela mesma noite, sabe? E aí começa então uma conversa de Salomão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, nós nunca seremos grandes se não tivermos princípios de grandeza dentro de nós. Eu vou falar uma coisa que de repente você vai pensar: isso é contraditório, pastor. Mas não é. Deus só faz grande quem já é grande. Deus só dá grandeza para quem já tem dentro de si grandeza. Porque se Ele der grandeza para aqueles que não carregam grandeza dentro de si, Ele perde um filho.
Eu já vi casos de pessoas que estão na luta, precisando de um emprego, pedindo: pastor, ora por mim, eu preciso de um emprego, e aí tá, e beleza, e Deus vai lá e abre uma porta gigante para aquela pessoa. O que acontece com ela? Ela deixa de adorar o Senhor, deixa de vir aos cultos, só quer saber de trabalhar, troca tudo. Sabe? E aí o que acontece? Entendendo melhor os princípios de grandeza, o primeiro deles é entender que sempre é melhor dar do que receber. Os grandes entendem isso. É melhor dar do que receber. Salomão começa ofertando algo a Deus que Deus nem pediu. Em nenhum momento, se você ler o contexto que começa a partir do verso 1, diz a Bíblia que ele chama os capitães do povo e vai lá onde Moisés tinha deixado a tenda, o tabernáculo, para oferecer ao Senhor holocaustos, e Deus não mandou ele fazer isso. Sabe, a atitude de um coração grandioso é fazer algo que Deus nem pediu, porque fazer o que Ele manda é joia, é básico. Vai viver coisas boas? Sim, mas quer viver coisas grandes? Surpreenda o coração dele. Pastor, Deus não me pediu fazer, mas eu faço sempre o meu melhor. Você está entendendo? Quem está comigo aqui? Então o primeiro princípio de grandeza é entender que é melhor dar do que receber. Olha o que está escrito comigo em Atos 20, verso 35. Por que Deus pôs no meu coração essa palavra? Eu tenho certeza que Deus quer engrandecer pessoas nesse lugar, mas para que Ele possa te engrandecer, você já tem que ser grande dentro de si. Os seus princípios têm que ser princípios de grandeza. E o primeiro deles é entender que sempre é melhor dar do que receber. Olha o que está escrito lá em Atos 20, 35. Põe para mim, filha, por favor. Atos 20, 35. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aquele que carrega princípios grandiosos no coração, ele não é mesquinho, ele não quer só para ele tem um coração generoso em todas as áreas. Sabe, ele tem um coração generoso para com Deus e para com as pessoas, porque às vezes nós voamos com uma asa só. Às vezes nós somos generosos com Deus, mas mesquinho com as pessoas, ou às vezes somos generosos com as pessoas, mas com a obra de Deus mesquinhos, e Deus não deseja isso. Sabe, generosidade é o que Deus espera de nós, porque Deus é um Deus que dá. Eu quero viver coisas grandes. Se você não for grande no seu interior, você não chegará lá. Tem um ditado que não é bíblico, irmão, mas Deus não faz, sabe por quê? Senão Ele vai perder a pessoa. Deus não dá asa, Ele não dá algo para perder um filho. Se você é uma pessoa que não é generosa, se você é uma pessoa mesquinha, só pensa em você, não pensa em ninguém mais, na obra de Deus muito menos, Deus não vai confiar a você coisas grandes, porque se Ele confiar, aí que você vai se perder mesmo. Por isso a Bíblia manda assim: olha, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. É uma questão de ter o coração em Deus. Generosidade é que sempre moveu o céu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu. Por quem? Por pessoas que nunca merecia recebê-lo. Foi isso que Ele fez. Tem muita gente que está esperando se tornar grande para poder abençoar. Quando eu tiver, eu vou abençoar.
Na verdade, sabe o que Deus faz? Ele torna grande o que já abençoa quando é pequeno. É isso que Deus faz. Ele torna grande aquele que já é desprendido mesmo em meio às suas necessidades. De todo o coração, esses dias eu fui impactado por algo, não vou contar nome, não vou falar nada, e é para a glória de Deus. Eu coloquei no grupo da igreja lá, gente, olha, a gente precisa fazer uma cesta básica, já temos algumas coisas aqui. Na verdade não foi isso, outra história, são algumas. A gente precisa de um recurso para trazer uma pessoa que fez uma operação e foi chamada para o Rio, e o carro da prefeitura não, lembra disso? Você que está no grupo? O que você puder dar vai ser uma bênção. Glória a Deus, em poucos minutos a gente tinha o dinheiro. Mas o que mais me chamou a atenção, que uma irmã que estava passando uma situação tão difícil, ainda assim mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu só tenho isso, mas é tudo que eu tenho, mas eu quero ajudar. Meu Deus, aquilo como falou ao meu coração. Sabe? Isso é grandiosidade, querido. Está me dando tchau. Isso é grandiosidade. Como é que Deus não engrandece pessoas assim? Guarde isso no seu coração. Deus só engrandece pessoas que já são grandes. Mas aquele que está pensando assim, não, quando eu estiver sobrando, aí eu dou. Pode até viver coisas grandes, mas o que Deus mesmo planejou para você, você não vai chegar lá. Porque Deus tem muito mais do que você mesmo pode conquistar. Mas eu já estou conquistando coisas grandiosas. Você não sabe nada, irmão. Porque Deus pode dar coisas muito maiores. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos, e o caminho dele é muito mais alto que o nosso caminho. Que ele pode dar coisas que a gente nem imaginou, que nem pensamos, que nem chegou no coração humano. Se Deus está nos ensinando esses princípios, porque Ele quer nos fazer grandes, mas primeiro nós temos que tê-los aqui em nosso coração, princípios de grandeza. Guarde no seu coração, é melhor dar que receber, sabe? E aí quando Deus vê generosidade no nosso coração, mesmo sem Ele ter pedido algo, Ele se apresenta para nós e fala assim: ei, pede o que você quiser, cara, porque eu estou aqui à sua disposição. Eu nem te mandei fazer nada. Você reúne o povo, vai para um lugar longe e leva 1000 holocaustos só para me ofertar do nada. Na mesma noite, o Senhor falou com Salomão: pede o que você quiser. Eu não sei você, mas eu tenho um Deus que não mente, que Ele promete, Ele cumpre. Sabe? E aí começa essa história. No verso 7 fala que na mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiseres, o que queres que eu te dê. E aí olha só o que o verso 8 fala. Deixa aberto aí, por favor. Segundo Crônicas 1:8 fala assim: respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Queridos, dá vontade de sair gritando diante de um texto desse. Imagina você, eu não sei se essa palavra falou tão grande, então está falando tão forte ao seu coração como falou com o meu. Imagina você vai lá e faz algo, e Deus vem na mesma noite e fala: pede o que você quiser. De todo o coração, irmãos, quando eu acabasse de escutar, eu estou sendo sincero, quando eu acabasse de escutar Deus falando assim, ó, pede o que você quiser, falar: o quê? O que eu quiser? O senhor está com a caneta aí? De todo o coração, sejamos sinceros. Eu já te contei a experiência, eu acho, eu já contei aqui, alguns não devem ter ouvido. Teve um dia que estava chovendo, não estava chovendo, estava um sol lindo, e eu estava adorando a Deus,
com aquela música, faz chover, Senhor Jesus, e do nada começou a chover. Eu falei, será que Deus está ouvindo? Aí eu fui e comecei a orar, falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, estava um solzão, faz parar a chuva. Aí a chuva parou. Falei, não é possível. Eu desliguei a canção e falei, faz parar a chuva se é o Senhor. A chuva parou. Eu falei, Senhor, você lembra de Abraão intercedendo por Ló? E por Sodoma e Gomorra? Perdão, não por Ló, por Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, eu falei, Senhor, não se ira comigo, mas eu vou botar a música de novo, e se for o Senhor, faz chover de novo. Eu coloquei a música e comecei a cantar, faz chover. E a chuva começou, um sol quente, a chuva começou a vir tão forte que ela entrava dentro da casa, do lugar onde eu morava. E aí eu falei, meu Deus! E aí chovendo, e eu adorando ao Senhor, e de repente eu lembrei que eu tinha uma reunião na igreja, e eu lembrei dos irmãos. Falei, pai, o Senhor sabe como é crente, pai, mas naquela época, hoje já são transformados, tem guarda-chuva, tem carro, se vira, se não é quadrado, a não ser se estiver chovendo canivete. Mas eu lembrei dos irmãos daquela época, falei, pai, se continuar a chuva, eles não vão na reunião. Desliguei o som, falei, pai, em nome de Jesus, que pare de chover. E parou de chover, irmão. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, eu estou ligadaço com o pai. Fui correndo, ajoelhei na sala e comecei a falar tudo que eu precisava para ele. Eu falei, não tem ninguém na minha frente na fila nesse momento, ele está me escutando. Imagina se ele mesmo aparece para mim e fala, Júlio, o que você está querendo? Fala para mim. Aí Deus não dá asa à cobra, né? Aí escuta bem, diante dessa situação, Deus aparece para Salomão e fala, meu filho, o que você quer? Sabe o que ele fala? O Senhor tem sido tão bom conosco, o Senhor foi tão benevolente com meu pai, o Senhor me colocou para reinar sobre esse povo. Gente, diante da maior e melhor oportunidade da vida daquele homem, o que ele faz é agradecer por tudo que Deus já tinha feito. É um coração muito grandioso. Você está entendendo? A maior oportunidade da vida de Salomão, Deus se apresenta a ele e fala, o que você quer? Ele começa a agradecer, de quanta benevolência, com quanta graça o Senhor tratou meu pai Davi. Olha, o Senhor me colocou como rei, em outras palavras, o Senhor já tem feito muito. Que coração é esse? Sabe que coração é esse? Mesmo diante de algo que ele gostaria de ouvir, de pedir para Deus, ele simplesmente agradece. Fale comigo assim, princípios de grandeza. Primeiro lugar, generosidade. Entende que melhor é dar do que receber. Segundo lugar, gratidão pelo que tem. Gratidão pelo que tem. E aí, Salomão continua, verso 9: agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. E aí vem um outro princípio de grandeza, que diante daquela oferta de Deus a Salomão, pede-me o que quiseres, Salomão fala o seguinte: Senhor, o Senhor não entende, o Senhor me deu uma tarefa que eu não sou capaz de cumpri-la, é um povo enorme, é o seu povo, Senhor, sabe, é o seu povo. Ele fala com Deus assim:
Você fez uma promessa ao meu pai, eu só peço que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez a ele. O Senhor manteria toda a sua descendência no trono. Porém é grandioso, e o Senhor me pôs como rei. Foi o Senhor que me constituiu rei sobre esse povo, tão numeroso como o pó da terra. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, eu não sou nada. E aí a gente pega em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus fala, e começa no sermão das bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Quando Salomão usa essa pequena frase dizendo assim: olha, tu me constituíste, ele estava dizendo o seguinte: eu dependo de ti, foi o Senhor quem me pôs nesse lugar, se o Senhor não estiver comigo, estou frito. Eu não herdei o trono porque sou filho de Davi, tu me constituíste. Ele teve a humildade de reconhecer que quem o pôs naquela posição foi Deus. E é um outro princípio de grandeza. Ele diz: olha, tu me constituísse, quer dizer, se não fosse o Senhor, eu nunca seria rei. Ele entende plenamente que não estava ali por conta dos seus atributos. Ele fala: eu só estou aqui por conta das promessas que fizeste ao meu pai. Você está me entendendo? Você está conseguindo compreender o pensamento? Uma humildade tremenda. Ele fala: Senhor, eu não consegui chegar até aqui por meus méritos. Primeiro ele fala: cumpra-se a promessa que o Senhor fez ao meu pai. Quer dizer o seguinte: eu estou aqui porque o Senhor prometeu algo a Davi. E depois ele fala: o Senhor me constituiu, quer dizer que sem o Senhor eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não tenho nada. Sabe, não adianta pensar em ser grande se não aprender primeiro a ser humilde. Deus não vai fazer grande quem já se acha grande, porque o prazer dele é confundir aqueles que se acham alguma coisa. Ele escolhe incultos para confundir os cultos, ele escolhe nécio para confundir os que se acham sábios. Ele pega vasos de barro e deposita dentro dele o melhor tesouro, para que a glória seja dele. Sabe, então Salomão, ele vai diante de Deus com um pensamento de que eu só estou aqui porque o Senhor me fez estar. Eu só sou o que eu sou porque o Senhor me deu graça, capacidade, misericórdia para chegar onde eu cheguei. E eu só preciso que o Senhor esteja comigo. Sabe, humildade. E Mateus capítulo 5, verso 3 fala que nós temos que ser humildes em espírito. E isso significa o seguinte: que em nosso espírito nós não temos nada se o Espírito de Deus não estiver em nós. Humildade espiritual é dizer que eu não vivo, eu não faço nada, eu não logro nada se o Senhor não estiver comigo. João capítulo 15, Jesus deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Ele fala que era necessário nós estarmos ligados na videira verdadeira. E princípio de grandeza é humildade espiritual e moral. É ser humilde reconhecendo que sem Deus não sou nada, mas também é ser humilde em mim mesmo como ser humano. A Bíblia diz que eu tenho que pensar dos outros com maior grandeza do que de mim mesmo. Eu tenho que estimar os outros maiores do que eu mesmo. É o que a Bíblia diz. Sabe, ser humilde é não ser exagerado no modo de pensar sobre si, é ver os outros de modo superior a nós mesmos, é saber que eu não sou bom o bastante, é saber entender que eu não sei tudo. E quantas vezes nós somos tão orgulhosos, a gente julga tudo o que as pessoas falam, é tudo do nosso jeito, a nossa maneira. Dentro do casamento, então, isso é um dos piores problemas que existem. Duas pessoas lutando para mostrar quem sabe mais. Vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Diga comigo: princípios de grandeza. Para que você não esqueça, melhor dar do que receber. Fala: é melhor dar do que receber.
Gratidão, humildade. E aí ele vem fechando com algo muito glorioso. No verso 10 ele fala assim: dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, quer dizer, à frente deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Sabe, Salomão então fala o seguinte: Senhor, se tem alguma coisa que eu preciso é sabedoria. Mas para quê? Ele não falou assim: ó, me dá sabedoria para que eu possa fazer riquezas. Ele não falou assim: ó, me dá sabedoria para que eu possa vencer os meus inimigos. Olha, me dá sabedoria para que eu seja grande. Ele fala assim: não, o Senhor é muito grande, o teu povo é maravilhoso, a sua obra é tão poderosa, que se eu não tiver sabedoria, eu não sou capaz de fazer aquilo que o Senhor mandou. Então me dá sabedoria para fazer a sua vontade. Olha que coração de Salomão. Eu só quero sabedoria, não é para fazer coisas que envolvem a minha vida, é para fazer o que o Senhor me mandou fazer, que é ser rei. É um coração muito grandioso, sabe? E o mesmo Salomão escreve em Provérbios capítulo 9 verso 10, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então o sábio, ele anda em temor do Senhor, ele entende que esse é o princípio da sabedoria. E ainda Salomão também dá várias e várias classes de sabedoria. Ele fala o seguinte: que melhor é ouvir do que falar, sábio é aquele que sabe calar. Fala comigo: sábio sabe a hora de calar e sabe a hora de falar, e sabe a hora de agir. Isso é sabedoria. Sábio é a pessoa que escuta mais do que fala. Olha para o lado. Se for uma mulher, fala com muito amorzinho, mas fala assim, ó, quem fala muito erra muito. Mas tem homem falador pra caramba também. As mulheres, por natureza, Deus fez assim, falam um pouquinho mais que a gente, mas só um pouquinho, não é verdade? Mas precisa saber ouvir. Há mais sabedoria no ouvir do que no falar. Ser sábio é saber reconhecer erros, é saber reconhecer as questões da vida, é saber ouvir, é ter controle no falar. A Bíblia diz que aquele que controla a sua língua é varão perfeito. Forte, né? Tiago disse: quem não tem controle, um órgão tão pequeno pode jogar todo o corpo no inferno. E aí entender que a vida do sábio é baseada no temor do Senhor. Isso controla o ouvir, o falar e o agir. Se a minha vida, por que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor? Porque o temor do Senhor controla o que eu ouço, o que eu falo e o que eu faço. Porque se eu temo a Deus, eu respeito as opiniões das pessoas, então eu vou ouvi-las. Se eu temo a Deus, eu ouço o que presta, não o que não presta. Sabe ouvir. Se eu temo a Deus, eu tenho controle da minha língua, eu falo o que vai edificar e não o que vai destruir. Se eu temo a Deus, eu controlo as minhas ações. Então sábio é quem sabe ouvir, quem sabe falar e quem sabe agir. E o princípio da sabedoria é o temor, porque ele é o termômetro para essas três coisas. É o que vai me ajudar a saber ouvir, a saber falar e a saber agir. Porque se eu vou fazer alguma coisa e temo a Deus, eu falo, opa, isso é errado, não vou fazer. Se eu vou falar alguma coisa, ou vai ferir uma pessoa, eu penso, opa, não, a Bíblia diz que eu não posso fazer isso, eu temo a Deus, eu não vou fazer. Está entendendo? Princípio de grandeza é sabedoria. E Salomão não deixe de falar ao Senhor: Pai, me dá sabedoria.
Nós já estamos terminando, viu? E aí ele parte da sabedoria para um outro princípio, que também está no verso 10, ele continua dizendo assim: dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me na frente desse povo. Olha que coisa tremenda, aqui vem uma palavra de humildade tremenda, que eu já falei, mas volta a repetir. Ele fala assim: eu preciso saber me conduzir na frente desse povo, porque eu preciso ser espelho para eles. Dá-me sabedoria para as minhas ações, porque eu agora sou espelho para uma nação numerosa. Se o Senhor não me der sabedoria, eu vou levá-los para o buraco. Você está entendendo, querido? E aí ele fala assim: pois quem poderia julgar este tão grande povo? Mais uma vez, com humildade, ele reconhece que ele não tinha poder para julgar o povo de Deus. Vou dizer assim hoje, a noiva do Cordeiro. E aí ele pede sabedoria, sabe para quê? Como eu disse antes, para fazer a obra de Deus. Então ele pede sabedoria para usar para a glória de Deus. E princípio de grandeza é isso. É princípio de glorificação a Deus. Dá-me sabedoria para estar na frente desse povo e poder glorificar o teu nome, porque se for de mim mesmo eu vou errar tudo. Dá-me sabedoria para que eu possa dirigir esse teu grande povo. Sabe, a intenção do coração daquele que é grande por si é dar glória a Deus em tudo. A sua vida se baseia no princípio da glorificação a Deus. É para a glória de Deus? Vou fazer. Não é? Não faço. Vai honrar e glorificar o nome de Deus? Eu vou fazer. Não é? Não faço. É ter um princípio de ética cristã isso. Quando a gente dá aula de ética cristã, a gente fala sobre isso, o princípio de glorificação a Deus. Quer basear sua vida cristã? Pense. Vai ser para a glória de Deus? Vou fazer. Não vai ser? Não faça. E aí termina com um tremendo princípio. Ele fala o seguinte: me dá sabedoria para julgar o povo, para executar o serviço que o Senhor me deu. E aí eu entro, para a gente terminar, no princípio do serviço. Só se torna grande quem é pequeno. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Ele disse que maior é o que? Serve. Maior é o que serve. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta básica. Quantos aqui querem mais poder de Deus na sua vida? Você quer? Para quê? Quantos querem os dons de Deus? Quantos querem ser usados como grandes profetas de Deus na terra? Para quê? É para que você se sinta usado e se satisfaça com isso? É para que as pessoas digam: uau, que homem de Deus, que mulher de Deus? Ou é porque você precisa servir pessoas? Porque todos os dons disponíveis e dados pelo Espírito Santo têm um só motivo: para que a gente sirva os demais. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para... Aí começa a falar: curar os enfermos, libertar os que estão cativos, pôr em liberdade os oprimidos e os aprisionados, apregoar o ano aceitável do Senhor, trocar as vestes de tristeza das pessoas por vestes de alegria.
tirar o espírito angustiado e trazer óleo de alegria sobre elas. Cada característica do ungido do Senhor. Está frio, né, irmão? Também estou com frio, já que nos rebentaram no ar-condicionado hoje. É porque deu um calorzinho para você sentir falta do frio. Preste atenção. Cada característica da unção que estava sobre Jesus, que fez dele o ungido do Senhor, foi para servir pessoas. Se você não tem esse coração, Deus não vai dar os dons. Deus não dá dom para uma pessoa curar o enfermo só para que ela saia dizendo: eu tenho um dom de cura. Não dá. Ele dá, sabe para quê? Para que alguém seja curado. Ele dá para alguém ser curado. Você está me acompanhando? Por favor, não fique perdido. Ai, muito obrigado. Aí sabe o que acontece quando Deus encontra pessoas grandiosas? Mesmo que a grandeza ainda não se manifestou claramente, a Bíblia diz que o próprio Deus vira para Salomão no verso 11 e fala assim, pode apagar a luz, Ed. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Ele responde: sabedoria e conhecimento são dados a ti. E aí fala: te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Quando Deus encontra grandes, pequenos, Ele os faz grandes, verdadeiramente grandes. Quando Deus encontra princípios de grandeza dentro de alguém, com certeza Ele vai engrandecer essa pessoa diante dos outros. Põe no seu coração algo. Deus engrandece aqueles que carregam a grandeza dentro de si. Se não houver princípios de grandeza em nós, Deus nunca vai nos engrandecer, porque senão Ele nos destrói, por não sabermos lidar com a grandeza. Então, quer se tornar grande? Comece a praticar princípios de grandeza. Seja uma pessoa generosa, entenda que melhor dar do que receber. Seja grato pelo que tem hoje, humilde, sábio, viva para a glória de Deus e pratique o serviço. Seja um servo. Guarde isso no seu coração. Se Deus engrandecer pessoas que não carregam esses princípios de grandeza nelas, elas se perderão. Para terminar, eu quero dizer a você uma coisa: Deus só engrandece grandes, mas não são grandes aos olhos carnais, são grandes aqui dentro. Pessoas com coração que não cabe no peito, pessoas generosas, pessoas que só querem servir aos outros, pessoas que só querem o melhor dos outros.
pessoas que não são arrogantes, não pensam que sabem tudo, pessoas que sabem que sem Deus eles não são nada, que tudo que tem é por conta dele, para a glória dele, se não fosse ele não tinha nada, que vivem para a glória do Senhor, pessoas que sabem e entendem que tudo é dele, que não é dono de nada, sabe? Se Deus trouxe essa palavra no nosso coração essa noite, porque Ele quer nos engrandecer, eu tenho certeza disso. Deus quer te fazer grande, Deus quer te usar poderosamente nessa terra. Mas se eu fosse você, eu entraria lá no YouTube essa semana e via essa mensagem pelo menos umas 3 vezes mais, porque por mais que nós tenhamos princípios de grandeza, eu só falei de alguns, nós precisamos praticá-los, porque às vezes esses princípios vão se abafando. As influências mundanas, das filosofias mundanas são grandes, e muitas vezes por conta das decepções a gente começa só a pensar na gente. Não, se eu estou bem, que o outro se lasque, sabe? E aí entra, tudo aqui é contrário a princípios de grandeza. Não se autoglorifique, você não precisa disso. Não se autoengrandeça, você não precisa disso. Deixe que Deus se encarrega de te engrandecer. Busque somente os princípios da grandeza, e Ele mesmo se encarregará de engrandecer você, como Ele falou com Salomão. Cara, olha, eu não sei se você entende a Bíblia como eu entendo, eu não sei, eu acho que eu sou meio doido, mas tem uns detalhes que saltam ao meu coração. Sabe o que Deus fala com Salomão? Fala assim: olha, eu vou te dar tanto, eu vou fazer você tão grande, que antes de você não teve rei igual você. Aí para pensar, quantos reis tiveram sobre Israel antes de Salomão? 2. Saul, tudo bem, de Saul ele não pensaria muita coisa. Ah, você vai fazer maior que Saul? Saul o senhor rejeitou, tudo bem. Mas ele estava falando o seguinte: eu vou fazer você mais conhecido que seu próprio pai. Você vai ser mais conhecido que Davi. Você vai ser maior em grandeza do que o seu próprio pai. O seu reino vai ser muito mais grandioso do que o reino que eu dei para o seu pai. Porque ele viu o coração de Salomão. Ele vê coisas que Salomão fala com ele ali, que, meu Deus, além daquela oferta grandiosa, as falas de Salomão demonstrou como era o coração dele, porque a boca fala do que está cheio o coração. E quando Salomão começa o seu discurso diante da maior oportunidade da sua vida, o Deus Todo-Poderoso perguntando a ele o que ele queria, ele começa agradecendo: o Senhor já tem sido tão bom, quanta benevolência o Senhor teve com meu pai. Ele começa se humilhando: quem sou eu? O Senhor é que me constituiu rei. Aí ele fala: Senhor, como eu vou governar esse tão grande povo teu sem a tua sabedoria? Senhor, eu vou fazer porque é para a glória do Senhor, e eu preciso de ti para isso. E eu só quero te pedir algo: me dê sabedoria, porque é uma obra do Senhor e não é minha. O reino não vai ser para mim, o reino não é meu, é teu. Eu só vou estar na frente. Que coração grandioso. Seja grande por dentro, e Deus vai te fazer grande fora. Limpe mesas quando ninguém vê. Dê o seu melhor para as pessoas. Seja grande aqui, ó. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Jesus
trouxe essa palavra ao nosso coração, é porque o Senhor tem preparado coisas grandes para nós. Mas nós te pedimos nessa noite, não deixa a soberba nos vencer. A tua palavra diz que o Senhor dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Não deixa, Senhor, o orgulho tomar conta do nosso coração, a ambição exacerbada, o desejo de grandeza. Mas nós te pedimos, ajuda-nos a viver os princípios e nos tornarmos grandes por dentro. Coração que entende que melhor dar aqui, receber, generoso, com Deus, com suas obras e com as pessoas. Um coração grato pelo que o Senhor tem feito hoje. Um coração, Pai, que quando está diante da maior oportunidade da vida, ele pense na glória do Senhor e não na sua própria glória. Ele pense no engrandecimento do Senhor e não do seu próprio. Ele pense no Senhor e não em si, e não em nós. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes temos sido tão mesquinhos, tão arrogantes, tão orgulhosos, queremos ser servidos em vez de servir, tão nécios, não sabemos ouvir, não sabemos como falar com as pessoas, não respeitamos o próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor, que buscamos e damos a vida pela grandeza, em vez de vivê-la, e entender que quando vivemos grandeza, automaticamente colheremos grandeza. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que esses princípios sejam estabelecidos em nós, que vivamos cada um deles, em nome de Jesus. Se você precisa de um milagre de Jesus, põe a mão no seu coração. Pai, eu quero liberar sobre os seus filhos os teus milagres. O Senhor me constituiu ministro do Senhor, representante do Senhor nessa terra, e como autoridade de Deus sobre esses teus filhos e filhas, eu libero sobre eles agora um milagre. Em nome de Jesus, eu ordeno que as obras de Satanás contra eles, a família deles, seja destruído agora na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Eu ordeno que as enfermidades, que as dores, os problemas, as contendas, seja o que for que está perturbando essa família, a vida dos seus filhos, a preocupação que eles têm passado, seja destruído agora em nome de Jesus. E eu declaro que seja feito um milagre para a glória de Deus, seja na área que for, seja onde eles estão clamando. Eu declaro esse milagre em nome de Jesus. Engrandeça o teu povo, Pai, engrandeça o teu povo, e que seja para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, dar um forte aplauso ao Senhor.